Vamos falar nesse vídeo sobre religiões. Por que a gente vai conversar sobre isso? Eu estou fazendo alguns vídeos aqui baseado naquilo que vocês querem saber, né? Acho que esse é o segredo, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Sobre o que querem ouvir, né? E em um dos vídeos para trás, algumas pessoas, eu falei, olha, o que você gostaria que eu falasse? Sobre que tipo de assunto? E algumas pessoas falaram sobre esse assunto de religião. Então vamos falar sobre isso, né? E para ter já deixar claro uma coisa aqui, tá? O meu único objetivo aqui com esse canal é ajudar você a ter uma vida melhor, tá? Então, eu não me importo com, tipo assim, dogmas, crenças, enfim, sabe? Entre aspas, desrespeitar coisas desse tipo, sabe? Sinceramente, graças a Deus já passei dessa fase. Então, o que eu vou falar aqui tem exclusivamente o compromisso de, pelo menos na minha concepção, ajudar você, tá certo? E o que é a primeira coisa que você precisa entender, né, com relação a religião, poder subconsciente, dinheiro, que a gente conversa aqui? Assim, você sabe que tudo começa na sua crença, né? Tudo começa na sua crença. E a religião, assim, pessoas se explodem, literalmente falando, se matam por causa de uma religião. O que acontece aí no outro lado do mundo aí, das pessoas acharem que ela ir para um avião e ela explodiu o avião, ela acha que ela... Cara, aquilo ali é religião. É religião. Ela acredita que vai ter alguma coisa ali, ela acredita que ela está fazendo bem. Isso aconteceu durante muito tempo aqui, tá? Muito tempo. A Igreja Católica, por exemplo, cara, matava literalmente as pessoas achando que estava sendo feito algo bom, tá? Então, assim, muitas pessoas foram mortas por causa da Bíblia, né? Enfim, então, cara, a questão de religião, ela impacta muito, muito. Se o seu pensamento influencia nos resultados que você tem na vida, a religião influencia no seu pensamento. Logo, ela não é uma coisa que você pode descartar, tá? Ela certamente vai influenciar os seus resultados nos maiores níveis aqui. E vamos falar disso especificamente nessa questão financeira, né? Olha, tem coisa que é inegável, sabe? Depois que eu decidi sair da religião que eu era, é inegável. É como se tivesse, tinha uma trava ali que literalmente fez assim, ó, pronto, isso aqui não atrapalha mais. E bum, a coisa aconteceu de uma forma inacreditável e rápida, tá? E eu vejo isso acontecendo ao meu redor, tá? Posso citar um exemplo da minha irmã, por exemplo, nem falei com ela que citaria aqui, mas posso falar que foi incrível, que tinha também algumas dificuldades e tal. Pô, quando saiu, a coisa aconteceu de forma incrível. Não é coincidência isso, né? Por que isso acontece? Porque as crenças religiosas influenciam diretamente no quanto você ganha. E aí, tanto positivamente quanto negativamente, tá? Hoje em dia, existe, eu não sei, tomara que... Tô vendo que o microfone às vezes pega aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu ajeito ele aqui para ele não atrapalhar. Espero que ele não esteja pegando aí. Se tiver, eu vou ter que gravar outro, porque senão vai ficar ruim o áudio. Mas vamos lá. Sobre o quanto que a religião impacta, né? Existe, assim, olha, várias coisas, várias. Eu vou falar de uma aqui que eu acredito ser a principal. Merecimento. Um dos principais problemas que a religião traz para muitas pessoas é o não merecimento. E sabe como é que eu fui perceber isso, né? Quando eu estava ali no meu processo de mudança e tal. E eu comecei a ouvir falar sobre não merecimento. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí eu comecei a ouvir não merecimento, e eu continuava frequentando a religião. Tá. Aí um dia eu tô lá na reunião, né, ouvindo a pessoa fazendo oração, tal. E no meio da oração ele tá assim, porque nós não merecemos nada, como nós não merecemos nada, tal. Aquilo eu falei assim, não merecemos nada. Não merecemos nada. Eu nunca tinha percebido isso, era algo automático, né?
E aí depois eu fui de novo, falei, pô, peraí, outra oração, não merecemos nada. E aí o que eu percebi? Que eu falava isso, só que era automático, eu não tinha ideia disso. Nas orações eu falava, então isso, porque não merecemos nada. Eu repeti isso zilhões de vezes na minha vida, zilhões de vezes. Logo, eu realmente não ia me sentir merecedor e logo, quando eu fosse ganhar um dinheiro muito bom, a crença de não merecimento iria me impedir. E o que aconteceu? Quando eu tirei isso da minha vida, não impediu mais. Então, isso acontece muito, sabe? Só que, olha só como é que é a coisa, isso é tão forte que hoje em dia existe um conceito da teologia da prosperidade, tá? Várias religiões seguem esse conceito. Tem muitas igrejas, por exemplo, vou dar exemplos mesmo para ficar, né? A Igreja Universal tem muito essa pegada, tá? Tem, ao meu ver, várias coisas negativas, mas eles têm muito essa ideia de prosperar e etc. A Igreja Batista da Lagoinha tem muito essa ideia de prosperar e etc. Logo, ela funciona, aí eu não estou falando se a igreja é boa ou é ruim, para mim, eu não faço e nunca mais vou fazer parte de nenhuma, tenho total ciência disso. Mas nesse aspecto que a gente está falando aqui, ela traz sim um benefício. Porque ela coloca, olha, Deus quer o melhor para você, Deus quer que você prospere, não sei o que, não sei o que. Como a pessoa tem a religião como uma autoridade, aquela crença entra muito facilmente e ela de fato prospera. Tá? Enquanto se a pessoa for, vou citar um exemplo, da Assembleia de Deus, já vai ser mais difícil, porque lá já tem uma ideia mais, aquela coisa mais, não pode isso, não pode aquilo, etc. Tá? A gente vai conversar mais vezes sobre religiões, vamos falar de mais pontos específicos, etc. Mas qual que é a ideia aqui desse vídeo? É você perceber, é fazer cair a ficha. Será que o problema que eu tenho hoje não é por causa dessas crenças da religião que eu frequento ou da que eu já frequentei? Tá? E eu vou te falar, se isso for um problema, vai chegar um momento que você vai precisar fazer uma escolha. Tá? Ou de seguir, não, eu vou seguir aqui esse caminho e vou deixar tudo. Gente, vamos lá, eu não quero misturar os assuntos, mas uma coisa que eu lembrei, teve uma vez que eu conversei com uma pessoa que ela tinha um casamento terrível, terrível. Ela não falou nada de agressão nesse sentido, mas tipo assim, olha, pô, meu marido só me joga pra baixo, não apoia nada, assim, era uma coisa de baixa estima, de falar mal mesmo, etc. Eu falei, tá, beleza, tá, e você continuou com ele por quê? Ah, não, porque pela Bíblia eu só posso casar uma vez. Eu falei, pois é, olha só, que complicado. Tá? Então você vai ter uma vida desgraçada, desculpa aqui o termo, porque, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Acredito que ficou claro o que eu quis dizer aqui nesse vídeo, né? Então, assim, avalie isso. Será que a minha crença religiosa, ela nunca vai te deixar neutro? Será que ela está me levando para cima ou para baixo? E isso realmente é a crença religiosa, não é necessariamente a Bíblia, tá? A Bíblia, você pode usar ela para ficar miserável ou para ficar multimilionário. Não é a Bíblia em si, a crença religiosa. E aí isso vai tanto do que você ouve lá, o padre, o pastor, o ancião falar, e também das pessoas, tá? É uma coisa que eu falo assim, olha, faça esse teste. Como é que seria se as pessoas da sua religião te vissem chegando com um carro importado lá, por exemplo? Era uma coisa que eles ficariam felizes, eles ficariam, não, que legal, ou ficaria, não, o irmão tá desviando aí, tá muito orgulhoso, tá não sei o quê. Isso aí, se você percebe que seria assim, isso também vai tornar as coisas mais difíceis para você. Fez sentido? A gente vai continuar essa conversa aqui, pegando alguns aspectos dentro ainda desse assunto. Se tiver alguma coisa específica que você queira saber, inclusive, tô lembrando agora, né? Alguns mandaram sobre questão de dízimo. Eu vou em breve fazer um vídeo sobre dízimo, tá? Como que isso impacta aí as suas questões mentais, etc. Tá bom? Deixa um comentário aqui falando se fez sentido para você. Se tem algum tema que você gostaria que eu falasse, deixa aqui abaixo. E se você quer entender, né, a forma mais simples, fácil, rápida de você reprogramar, ter uma mudança completa na sua mente subconsciente, consequentemente na sua vida,
tem um link aqui abaixo para você conhecer o método subliminar. Beleza? É isso, um abraço e até um próximo vídeo.